Sejam bem-vindos, feliz Páscoa para vocês. Que a presença de Jesus entre na sua casa nessa noite, aleluia. Precioso sangue, sangue de Jesus, no Calvário Ele entregou. Alto preço de amor, sacrifício remidor, meu pecado perdoou. Uma gota do seu sangue é suficiente para mim. Mesmo assim verteu-lhe todo, me amando até o fim. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus. O sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser. O sangue de Jesus abre o caminho que me conduz de volta para Deus. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confia no Cristo da cruz. O sangue de Jesus me restaura. O sangue de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus. O sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus, Ele quebra as cadeias do meu ser, do seu ser. Nós te agradecemos nessa noite, Senhor, porque o Senhor entregou a sua vida na cruz para nos salvar. Nós te agradecemos pelo teu sacrifício, Pai. Obrigada por nos reconciliar com Deus. Obrigada por nos amar de uma forma profunda, de uma forma especial. Porque o sangue de Jesus abriu o caminho para que possamos estar aliançados com Deus Todo-Poderoso, Pai. E nesta noite que a tua glória, Senhor, inunde as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo teu sacrifício, Pai, por ter caminhado esta vida dolorosa pela humanidade. Porque se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já teriam nos engolidos vivos. Mas o Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, nos deu livre acesso ao coração de Deus. E hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus por causa do sacrifício de Jesus. E nós engrandecemos o teu nome nessa noite, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Louvamos o teu nome, Jesus. Seja bem-vindo em nosso lar, seja bem-vindo em nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pela via
dolorosa em Jerusalém se viu. Os soldados conduziam meu Jesus, mas o povo se ajuntava para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, morrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Aleluia. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então, mas ouvia a cada passo escárnios a ferir o coração. Pela via dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Seu sangue, porém, a muitos também iria remir a Jerusalém. Dolorosa a sofrer terrível dor, como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali por ti e por mim. Pela via dolorosa ao Calvário segue enfim. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu sacrifício, pelo teu amor, Pai. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro, Jesus. E o nosso coração é voltado para ti em gratidão neste dia, em que o Senhor Jesus cumpriu o teu propósito e também ressuscitou. E nós te louvamos nessa noite, Pai, porque nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor, nós podemos nos entregar ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós amamos a tua presença, nós amamos a tua essência, Senhor. E que cada um que está ligado conosco nessa noite seja tomado pelo teu amor, pela tua glória, que eles compreendam, Senhor, o que é esse amor, que eles compreendam como deve estar o nosso coração perante o nosso Pai, o nosso amado Salvador, que cada um de nós possamos ter o nosso coração totalmente aberto nesta noite,
que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu quero compartilhar com vocês o que o Senhor falou comigo durante todo esse dia e o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Eu quero ler para vocês Lucas, capítulo 22, que diz assim: Estava, pois, perto a festa dos pães sem fermento, chamado Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Ele foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães, de como lhe entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou. Assim buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos pães sem fermento, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes disseram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e assim prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão e havendo dado graças, partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos ordeno o reino, como meu Pai me ordenou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma ou fortalece a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Rogo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negues que me conheces. E disse-lhes: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem alparcas, faltou-vos alguma coisa? Eles disseram: Nada. Disse-lhe, pois: Mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a,
como também o alforje, o que não tem espada, venda a sua capa e compre. Porque vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Então, saindo, foi como costumava para os montes das oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E dali, pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, mas achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O Senhor compartilhava coisas muito lindas comigo neste dia. E eu gostaria de começar te falando sobre essa festa da Páscoa. O Senhor trouxe no meu coração e levou aos meus olhos para compreender que mesmo dentro de um cenário que era santificado ao Senhor, que era uma festa que o Senhor havia constituído, que era uma festa que estava como memorial no coração de Deus, ainda assim haviam pessoas que estavam na festa, que estavam dentro desse cenário, por assim dizer, que estavam participando deste momento íntimo com Jesus, mas que dentro deles existiam ainda situações que precisavam serem resolvidas, existiam áreas que precisavam serem convertidas. E o Senhor me mostrava claramente o íntimo de algumas pessoas que estavam dentro dessa festa. E também o coração de Jesus. Então nós vamos traçar nessa noite um paralelo entre alguns corações, os corações de algumas pessoas daquela época e o coração do nosso Mestre. Eu sei que a infinitude de conhecimento é muito profunda, eu não vou conseguir falar tudo, mas eu vou tentar trazer aquilo que Deus trouxe no meu coração e para que nós possamos compreender e reverenciar o nosso Senhor Jesus, independente do local ou da situação que nós estejamos vivendo. Quando a gente fala da festa da Páscoa, o que significa? Quando o Senhor libertou Israel da escravidão do Egito, Ele disse ao seu povo: 7 dias vocês vão comer pães asmos. E a Bíblia diz que eles cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito e não se puderam deter e nem prepararam comida. Então, o fermento, ele é um agente de levedura que faz com que a massa de pão cresça. E o processo de fermentação do pão leva tempo. E os israelitas, eles não tiveram tempo para isso quando deixaram o Egito. Por isso eles cozeram e comeram pães sem fermento. E aquilo que começou por uma necessidade, continuou ao longo de uma semana, de uma forma apropriada. E Deus chamou esse tempo de festa de pães asmos, ou dia dos pães asmos. E quando Jesus ele veio à Terra como ser humano, ele observa esses 7 dias de festa, né? Onde os israelitas estavam se preparando para deixar o Egito. Então a Bíblia diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá uma santa convocação,
E também ao 7º dia tereis uma santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Portanto, esta era uma festa, irmãos, que durava 7 dias, a festa da Páscoa, sendo que o 1º e o 7º dia eram dias santos, eram dias onde as pessoas não poderiam fazer muita coisa, a não ser de engrandecer e glorificar o nome do Senhor pela libertação que Ele fez na vida deles no Egito. Então, anualmente, conforme os israelitas observavam esta festa, eles eram lembrados que Deus libertou os seus antepassados da escravidão do Egito. E o Criador instruiu, Deus instruiu, dizendo assim: olha, guardai, pois, os vossos exércitos da terra do Egito. Então, o êxodo do Egito permanece uma razão fundamental para se observar esta festa. O que é o êxodo do Egito? É a saída do Egito. Então, assim como Deus libertou a antiga Israel, Ele nos livra de nossos pecados, Ele nos livra de nossas dificuldades. Então, agora observe o ensinamento de Jesus Cristo sobre este fermento. Ele vai expandir o significado dessa festa. E durante o seu ministério, Cristo realizou 2 milagres, nos quais Ele alimentou milhares de pessoas. E depois de um desses incidentes, os seus discípulos que estavam contornando o mar da Galileia se esqueceram de trazer pão. Então Jesus lhe disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Os discípulos, eles pensaram que Jesus estava falando do pão, da questão da refeição, da falta do pão. Mas Jesus estava aproveitando a ocasião para ensiná-los, chamando a atenção para o simbolismo do fermento. Então Cristo perguntou-lhes: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardassem do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então eles compreenderam que Jesus estava falando para eles se guardarem, não era do fermento do pão, mas era da doutrina dos fariseus. E alguns membros da elite religiosa do tempo de Cristo, eles ensinavam e praticavam tradições criadas pelo homem que eram realmente contrárias à lei de Deus, portanto eram pecaminosas. E Jesus disse o seguinte: assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. E Jesus chama aqueles religiosos de hipócritas. Então os dias dos pães asmos, que eles celebravam a Páscoa, fazem lembrar que com a ajuda de Deus, nós devemos remover e evitar todo tipo de pecado. Esse pecado ele é simbolizado pelo fermento. E que nós devemos viver de acordo com os mandamentos de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Então, durante a festa dos pães asmos, ao usar também a comparação sobre o pecado, o apóstolo Paulo ensinou as mesmas lições espirituais aos coríntios. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Divisões, invejas e tolerância ao comportamento sexual impróprio. E Paulo escreveu-lhes: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Isso está em 1 Coríntios 5, 6 a 8. Então a igreja de Corinto, óbvia e indubitavelmente, guardava a festa dos pães asmos. E Paulo sempre aludia em relação a essas questões. Então Paulo serviu-se da obediência fiel aos coríntios em guardar essa festa, removendo o fermento das casas, para encorajá-los a celebrar com devido entendimento e intuito espiritual. Em 2 Coríntios 13, 5, Paulo ele falou dessa autorreflexão extremamente necessária, quando ele disse à igreja de Corinto: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé,
Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então ele estava dizendo, olha, Jesus está em vocês. Então vocês não podem ter pactos com o pecado, né? Vocês têm que sair, abrir mão desse fermento velho. E nós aprendemos, irmãos, praticando, não é verdade? Nós aprendemos lições espirituais fazendo coisas físicas. Então cumprir a tarefa de retirar o fermento, né, como Paulo estava fazendo naquela época, significa que nós temos que vigiar atentamente em relação aos pensamentos, às ações pecaminosas, para que possamos evitá-los. Então Deus sabe que apesar das nossas boas intenções, nós pecamos. E muitos anos depois de sua conversão, Paulo descreveu a poderosa tendência humana ao pecado. Ele disse assim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, no meu interior, né? Ele estava falando de uma batalha que ele tinha no seu interior. Tenho prazer na lei de Deus no meu interior, mas vejo no meu entendimento e me prendo debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Ele dizia, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então Paulo sabia que a vida em si mesma, ela é uma batalha contra o pecado. A Bíblia fala do pecado que tão de perto nos rodeia, e nós temos a nossa parte nesta luta para vencer o pecado. Contudo, nós devemos confiar na ajuda de Deus. Então Paulo ele explicou isso aos filipenses, dizendo-lhes, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, com a ajuda de Cristo e através do Espírito Santo de Deus, nós podemos entender a necessidade crucial, né, de vencermos o pecado. Então, naquela época, na festa da Páscoa, essa festa, como eu já disse no início, ela estava sendo observada por 7 dias, né? E para remover efetivamente o pecado, para impedi-lo de voltar para nossas vidas, nós precisamos fazer algo. Nós devemos substituir as nossas fraquezas humanas, as nossas tendências pecaminosas, por algo muito melhor. Então nós entendemos isso quando Deus instruía para que as pessoas não comessem o fermento na época da festa, né? Que era a representação desse pão asmo, né? E o que representa esse pão asmo? O próprio Jesus explica no 6º capítulo do livro de João. À medida que a festa dos pães asmos se aproximava, e pouco depois de Cristo realizar um grande milagre para alimentar multidões, observe o que ele disse à multidão que o seguia. Jesus disse assim, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Que o que dele comer não morra. Jesus disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Aleluia! Então observe os diferentes termos que Jesus aplicou a si mesmo. Ele disse que ele era o verdadeiro pão do céu. Ele disse que ele era o pão de Deus, o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. E ele enfatizou que esse pão providenciado por Deus
faria muito mais do que satisfazer sua fome física, como ele fez ao alimentá-los de forma milagrosa. Isso satisfaria uma fome espiritual, que é muito mais profunda, e preencheria o vazio espiritual que existe em todo ser humano. Então foi explicado a vocês sobre a santidade dessa festa, como Deus instituiu essa festa e o que essa festa representava. E agora eu quero te mostrar alguns cenários dentro dessa festa, né? Destacar alguns cenários interiores, né, das pessoas que estavam lá dentro da festa, que estavam com Jesus. Os apóstolos estavam com Cristo na mesa e nós vamos observar algumas questões. Primeira coisa, no capítulo 22, no verso 2, diz o seguinte, que os principais dos sacerdotes e escribas procuravam como matar Jesus. E nós estamos aqui falando, irmãos, de pessoas que estavam dentro do cenário religioso da época. Gente que conhecia leis, gente que conhecia regras, gente que conhecia a letra, mas que era cego. Tinha olho, mas não via. Tinha ouvidos, mas não ouviam. Viviam dentro de um âmbito de desrespeito à pessoa e à autoridade de Jesus. Eles não tinham entendimento sobre o propósito de Deus. Então, olha só, a pessoa estava naquela época, naquele cenário, em uma festa constituída por Deus de uma forma santa, profunda, sobrenatural. Mas olha o que tinha no coração, o desejo de matar. Né? Então é uma irreverência muito grande e mostra que é possível você estar no ambiente que Jesus está, você até andar com ele, você ouvir os ensinamentos, às vezes até para questionar, mas não reverenciar aquilo que o Senhor reverencia. No capítulo 3, olha o que diz. Diz que Satanás entrou no coração de Judas. Em seguida, a fofoca também entrou em Judas. Ele foi falar com os principais sacerdotes e com os capitães como entregaria a Jesus. Olha, ele está indo falar, irmãos, com os sacerdotes. Ele está indo falar com os capitães. Ele estava na mesa com Jesus. Ele caminhou muitos anos com Jesus, foram 3 anos. Ele viu milagres acontecer. Ele viu o coração do mestre. Mas o que ele fez? Algum lugar estava aberto para Satanás. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Em outros textos, nos outros evangélicos, diz que quando Jesus deu o bocado molhado para Judas, Satanás entrou em Judas. A traição não é coisa de Deus. Sabe, a infidelidade, a deslealdade, isso não é coisa de Deus. Isso não está no coração de Deus. Às vezes, a pessoa está onde Jesus está, mas o coração tem uma brecha. E a Bíblia é muito clara quando diz, não deis lugar ao diabo. Então, Satanás pode contaminar, sim, o coração de qualquer ser humano, se ele não vigiar. Então, nós estamos falando de uma festa santa, de um Senhor maravilhoso, um Deus que faz milagre, mas que em determinado momento as pessoas estavam ali, mas o seu coração não estava ali. Isso é uma irreverência muito grande. Quando Judas foi falar com os principais sacerdotes, no capítulo 22, no verso 5, irmãos, diz que eles se alegraram. Pessoas que se alegram com a maldade, pessoas que se alegram com a malícia, pessoas que se alegram em fazer o mal, em desagradar o coração de Deus. E eles convieram em dar dinheiro a Judas. Fala daquelas propinas pelas coisas erradas, pessoas que envolvem dinheiro, que querem comprar outras pessoas, desagradando o coração do mestre. E a Bíblia diz que Judas concordou e buscava oportunidade para entregar sem alvoroço. Sabe aquela sutileza, aquela perspicácia para ferir o coração do mestre? Sabe aqueles pecados bem planejados, com hora marcada, aqueles pecados bem simulados e que às vezes aparentemente é comum? Era isso que estava acontecendo aqui num cenário de uma festa que era sagrada, de uma festa que deveria ser respeitada, né? E Jesus, o coração do Senhor é tão maravilhoso que ele manda preparar um lugar
para organizar a ceia. E quando ele chega naquele lugar, ele abre o seu lindo coração. Olha só, Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. Jesus sabia exatamente o que estava no coração do homem. Jesus conhecia a intenção do coração do homem, mas em nenhum momento ele desistiu do ser humano. Em nenhum momento ele levou para o lado pessoal. E olha o que Jesus disse para eles, mesmo diante de tanta dor, até porque a cruz estava se aproximando. Jesus disse assim: eu desejei muito cear com vocês. Eu desejei muito estar com vocês. E a Bíblia diz que Jesus, ele repartiu o pão, ele pegou o cálice, ele distribuiu o cálice, né? No momento que ele devia estar totalmente descontrolado, porque estava chegando um momento muito difícil da sua vida, mas ele ainda encontra força para servir. Então existe aqui um paralelo entre o coração do nosso amado Jesus e o coração daquelas pessoas que estavam à mesa, mas que estavam distraídas. Estavam à mesa, mas estavam maliciosas. Estavam à mesa, mas precisavam converter os seus corações. No capítulo 22, no verso 21, Jesus fala assim: eis que a mão do que me trai está à mesa. Então a pessoa estava na mesa, mas havia um desejo de quê? De traição. No capítulo 22, no verso 24, todos ali ceando, ouvindo os ensinamentos de Jesus, a Bíblia diz, irmãos, que houve uma contenda no meio deles. Imagina, num cenário santo, Jesus Cristo ali, servindo a mesa, abrindo o coração, cheio de amor. Olha o que eles estavam preocupados. Quem ia ser maior no reino de Deus? Sabe aquela necessidade de ocupação de cargo? Necessidade de status? A pessoa está em outro âmbito. Jesus está num âmbito excelente, num âmbito de amor, num âmbito de compartilhar, num âmbito de comungar, e as outras estão brigando, estão contendendo, estão querendo ver quem vai ser o maior. E aí, Jesus mais uma vez expõe o seu rico coração. No capítulo 22, verso 27, ele disse assim: olha, vocês não têm que se preocupar com isso, porque aqui no domínio do mundo, o maior é aquele que está acima, mas no reino não. Quem é maior? É aquele que está à mesa ou que está servindo? Mas no reino de Deus não é assim, maior é aquele que serve. Aí Jesus abre o seu coração e diz: eu, porém, estou entre vocês como aquele que serve. Ou seja, ele estava dizendo: eu sou maior aqui, mas eu estou servindo vocês. Então aquele que serve, irmãos, ele faz por amor e não para ser reconhecido. Jesus, ele serviu em todo o tempo. Jesus nunca deixou de reconhecer a autoridade. Jesus sempre falou no Pai. Ele sabia para que ele fora enviado, né? Então Jesus tinha um foco no líder. Jesus falava: olha, uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Jesus dizia: o meu Pai, ele trabalha até agora e eu trabalho também. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então ele não perde o foco, né? Então assim, Deus tocava assim no meu coração. Eu até anotei aqui que existem muitas pessoas que perdem o foco no líder. Esquecem-se de que foram postos para auxiliar, né? E não para roubar o rebanho. Então, apesar de tudo isso, no capítulo 22, no verso 29, Jesus ainda tenta elevar as mentes deles acima da mediocridade. Jesus ainda tenta fazê-los pensar nas coisas que são do alto. Jesus ainda tenta fazer com que eles entendam que no reino de Deus as coisas não eram mesquinhas, mas que havia uma amplitude maior em todos os âmbitos. Sabe? Eles estavam preocupados quem ia ser o maior. E Jesus falou para eles: deixa eu falar uma coisa para vocês. No reino do meu Pai, vocês vão julgar as 12 tribos de Israel. Vocês estão preocupados com o quê? Sabe, Jesus estava mostrando: o que eu tenho para vocês é muito maior do que essas brigas, essas mediocridades, essas contendas, essas coisas mesquinhas, avarentas. Sabe, eleve as suas mentes ao reino, aquilo que eu posso entregar. Então, diante de tanta dor e sofrimento que ele ia, né, passar, ele ainda tem sabedoria para
continuar levando as pessoas para um âmbito maior. E Jesus também, no capítulo 22, verso 32, ele fala assim para Pedro: Satanás queria te peneirar, mas eu intercedi por você, para que a sua fé não desfalecesse. Olha só, ele ainda está na posição de intercessor. Ele sabia todos os defeitos de Pedro, ele sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes, e ele fala: olha Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você, para que a sua fé não desfalecesse. No capítulo 22, verso 32, ele vira para Pedro e ainda exorta. Ele diz: Pedro, quando você se converter, fortalece os seus irmãos. Quer dizer, Pedro estava com Cristo, Pedro teve uma revelação de Jesus Cristo, irmãos. Entenda isso, mas ele não era convertido. Porque o próprio Jesus vira para ele e diz: quando você se converter, fortalece a seus irmãos. Ou seja, na ceia, na Páscoa, naquele momento de comunhão, ainda existia na mesa pessoas que estavam andando com Jesus, que viram os milagres de Jesus, mas que não era convertido. Isso cabe uma reflexão para mim e para a sua vida. Se hoje algum líder chegar para um liderado e falar assim: olha, você se converte, e quando você se converter, você vem e fortalece seus irmãos. É perigoso, irmãos, a pessoa sair da igreja, atacar o líder, falar mal do líder, inventar desculpa, se colocar como certo. Poucos vão refletir e vão silenciar. Então, o coração do nosso mestre nesse cenário é maravilhoso. Ele disse: porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. O que estava escrito? E com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito sobre mim terá cumprimento. Então ele estava dizendo assim: olha, eu estou disposto a obedecer, eu estou disposto a passar pelo caminho da vontade de Deus. Nós percebemos em um momento, em um dos evangelhos, que Pedro tentou, tirar Jesus do propósito. Ele falou: Jesus, tenha dó de ti mesmo. E Jesus vira para ele e fala: afasta de mim, Satanás, porque a mim me convém cumprir a vontade do Senhor. Então assim, ele estava bem atento à vontade do Senhor. E existem caminhos que nós precisaremos passar, existem processos que nós precisaremos trilhar para cumprir a vontade do Senhor. E nem sempre será fácil. Sabe, hoje o Senhor falou muito comigo sobre o coração de muitos líderes, muitos pastores que se encontram abandonados nessa época, Então assim, no Getsemane, Jesus chega para eles e fala assim: olha, ore para que vocês não entrem em tentação. Jesus, triste, angustiado, em agonia, ainda aconselha, ainda exorta. A Bíblia diz que Jesus se apartou dele cerca de 1 tiro, que é de 20 a 30 metros. Sabe o que eles fizeram? Dormiram. E Deus falava hoje comigo algo muito forte, sabe? Que nesses dias, muitas pessoas que achavam que estavam firmes, viram que não estavam. Muitas pessoas que acharam que tinham raízes, viram que não tinham. Deus falou muito comigo. Jesus se afastou de 20 a 30 metros e os discípulos dormiram. Os discípulos não fizeram o que Jesus disse. E Jesus falava: se muitas pessoas, até por causa dessa quarentena, perderam o foco do líder, não responde, são indiferentes, abandonaram os seus líderes nos momentos que eles mais precisavam, viraram as costas. E nesse tempo Deus falava para mim: eu estou mostrando de fato quem é ovelha e quem não é ovelha, sabe? E o Senhor falava para mim: até no Getsemane, filho, eu fiquei sozinho. Até no Getsemane eu estava angustiado de tristeza. Eu compartilhei meu coração que eu estava triste e angustiado, mas nem assim, mesmo assim eu fiquei só. Mesmo assim eu fui abandonado. Quando eu fui crucificado, todos fugiram. Então, irmãos, Deus falou para mim: muitos líderes que achavam que pessoas eram suas escudeiras estão vendo que não eram. Muitos líderes que achavam que as igrejas gigantescas eram
suas ovelhas estavam com eles, não estavam. Muitos líderes se sentem abandonados, né? E Deus veio compartilhando assim uma carga fortíssima, né, no meu coração sobre isso. E Deus falou para mim que era a questão do afastamento. Muitas pessoas estavam na igreja, mas eram religiosas. Muitas pessoas estavam na igreja, mas eram viciadas umas nas outras e não na palavra. Porque aqueles que de fato amam a palavra se viraram nesse tempo para ouvir a palavra da forma que fosse. Sabe? Eles não se cansaram da palavra. E foi muito claro para mim quando Deus falava assim: eu estou mostrando de fato quem são as ovelhas. Então foi maravilhoso assim esse tempo de intercessão que eu tive. E a Bíblia fala que Jesus, quando voltou dessa dor do Getsêmani, irmãos, ele suou gotas de sangue. Ele disse: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Quando ele voltou, talvez precisando de um abraço, talvez precisando de uma companhia, as pessoas que ele achou que ia ser estaca forte estavam todas dormindo. E ele não deixou que aquilo perdurasse. Ele pergunta logo: por que vocês estão dormindo? Levantai-vos e orais para que não entreis em tentação. Em outros evangelhos, né, porque os evangelhos, as visões são diferenciadas, né, ele fala assim para as pessoas que estavam dormindo, ele chega a dizer: vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora, né? Então assim, até o próprio mestre passou por esses momentos. Então eu te mostrei o que é uma festa da Páscoa, o que significa pães asmos, o que significa o fermento, e te mostrei o cenário interior do coração de Cristo, servindo e amando o tempo todo como líder, mas que no final foi abandonado. E o coração de pessoas que estavam à mesa, mas que não estavam convertidas de verdade. E nós precisamos refletir sobre isso. E hoje a minha palavra, primeiramente, também é para os líderes. Hoje eu pude entrar em algumas lives e dar um apoio a inúmeros líderes aqui do Brasil, comentando alguma coisa, liberando alguma bênção. E eu pude perceber no coração de muitos o abandono, porque as pessoas que eles achavam que estavam presentes não estão. E eu quero falar para você que é líder, que todo bem que você semear, hoje eu falei isso para alguns líderes, todo bem que você semear, você está semeando primeiramente no coração de Deus, e é de lá que vai vir a resposta. E nós não temos que agir e fazer as coisas por reconhecimento ou para receber algo em troca. Porque o Deus que te chamou, Ele vai te recompensar de alguma maneira. Seja em um lugar ou em outro lugar, seja na vida ou seja na eternidade. Você será recompensado, né? E a outra palavra que eu quero dizer é que vocês que são ovelhas, estejam atentos aos seus líderes. Em muitos momentos, líderes falam, ovelhas não respondem. Líderes falam, ovelhas passam por cima, como se não estivesse ouvindo. Nós percebemos nesses dias pessoas que mal se interessaram em ouvir a palavra de Deus. Sabe, as pessoas, Deus me falava assim, tem gente que achou um alívio não ter que ensaiar, não ter que dar satisfação, né? Então assim, o Senhor foi compartilhando essas questões comigo e foi me levando ao jardim, em tudo que ele passou, e também a nível mundial, o coração de muitos pastores simples também, né, têm sido de fato deixados para trás. Mas eu quero dizer a todos vocês, não parem de semear aquilo que é do coração de Deus. Faça o bem. Tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, faça conforme a sua força. Amém? O Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. E buscar a Deus não é só ficar orando, não. Buscar a Deus é buscar a sua vontade, é buscar a sua palavra, é buscar o seu querer, é buscar o seu caminho. Às vezes a pessoa pensa que buscar é só orar. Tudo aquilo que você for fazer, que vai agradar a Deus, é uma busca, né, de um reconhecimento. Você está reconhecendo a Deus e você está buscando o Senhor, você está buscando agradar ao Senhor. Então assim, eu desejo que nessa noite
Jesus coloca o nosso coração em uma posição reverente. Que nós não sejamos como aqueles apóstolos, alguns daqueles apóstolos que estavam à mesa, mas que não estavam praticando. Estavam comendo com Cristo, às vezes até servindo a multidão, mas não estavam convertidos. Então que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Eu desejo que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar a sua vida de uma forma profunda, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que a glória do Senhor se estenda na sua vida e que nós possamos entender que Deus quer nos levar a um patamar maior e melhor. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vocês entenderam as palavras do Senhor? Amém? Vamos adorar o Senhor para encerrar esse tempo? Aleluia. Glória a Deus. É tempo de vigiar e orar. É tempo de buscar a face de Deus. Até tocar o céu, até tocar o céu, vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu, até tocar o céu, até tocar o céu. Vou te buscar, vou te adorar, até tocar o céu. Cante comigo nessa noite. É tempo de vigiar e orar. É tempo de buscar a face de Deus. É tempo de receber a sua direção e o seu poder. É tempo de se levantar e agir. É tempo de ampliar a visão. É tempo de se arrepender e clamar pelo seu perdão. É tempo de viver a realidade de uma vida de temor e santidade, com os olhos espirituais abertos, pois a vinda de Jesus está muito perto. É tempo de parar de murmurar e abrir a boca para abençoar, porque somos os profetas desse tempo. Somos a geração do avivamento, geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel.
nossa voz, Senhor, com o nosso louvor. Nós queremos tocar o céu. Nós queremos tocar, Senhor, em Ti. Aleluia. Geração que denuncia o pecado, mas ama o pecador. Geração que abre mão de tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera Jezabel. Geração que ora como Daniel. Geração que busca Deus até tocar o céu. Até tocar o céu, Senhor. Que nós sejamos uma geração de pessoas que tenha dentro de nós as sementes que o Senhor liberou. Que tenhamos dentro de nós a vida, o caráter, a disponibilidade. Em nome de Jesus, Pai. Que tenhamos dentro de nós, Pai, a Tua presença, a Tua essência, o Teu poder. Aleluia. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos irmãos. Guarda, Senhor amado, cada um que está conosco nessa live. Guarda cada um, Jesus. E que a Tua presença seja santa, poderosa na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço aí, vocês que estão aqui de Brasília. Vocês que estão também de outros estados, Goiânia, Curitiba, Guatemala, Canadá. Que o Espírito Santo te abençoe. Vocês que têm nos acompanhado aí do Japão, que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. E às 9 horas, às 21 horas, nós estaremos aqui orando. Estamos quase para terminar essa campanha de oração pelo Brasil. E o Senhor vai fazer coisas grandes, você pode ter certeza, você pode ter convicção de que não está longe do que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor é maravilhoso e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então, assim, acredite que está bem perto de Deus dar um brado aí no Brasil. Nós cremos nisso, né? Deus nos mostra isso em nome de Jesus. Ao contrário do que muitos espiritualistas estão dizendo, nós estamos declarando que o nosso Pai vai reverter este quadro. E que em nome de Jesus, logo, logo, muitas coisas estarão abertas aí. E nós vamos ver que o Senhor é maravilhoso para guardar a humanidade. Amém? Às 21 horas estaremos orando com você pelo Brasil. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém? Estamos juntos. Deus abençoe. Beijo.